Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Nós estamos estudando 2 Timóteo, capítulo 3. Sequenciando esta série de meditações bíblicas, nós iremos hoje meditar no versículo 8 e no versículo 9, em que a sua narrativa nos diz assim: E de modo porque Jane e Jambre resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Amados, nós estamos observando as características dos últimos tempos. Paulo chama de tempos difíceis. Tempos difíceis que são marcados por corações que se abstraíram da presença de Deus e desta feita se pedrificaram, tornaram resistente para com a palavra do Senhor. E isto tem trago um deletério para a sociedade, para o convívio do homem. O apóstolo Paulo, ainda enfatizando esses tempos difíceis, ele agora faz menção a dois personagens do Velho Testamento, que eram magos, que residiam no palácio real egípcio. Eram homens que estavam ali a serviço dos seus senhores para fazerem milagres. O certo era que não era milagres, eram alguns cacuetes de magia para ludibriar as pessoas daquele rei. Moisés é o homem que Deus levantou para ser então o homem que libertaria o povo de Deus da tirania egípcia ou do cativeiro egípcio. Quando Moisés vai até Faraó, e quando chega ali, pelo Espírito Santo, Moisés fez alguns milagres. Transformou águas em sangue, o seu cajado em uma serpente. Pois bem, os magos de Faraó, se opondo a Moisés e ao nosso Deus, que constituiu Moisés como libertador do povo, os magos ali fizeram alguns cacuetes de magias que também transformaram água em sangue e também uma vara em serpente. Ou seja, Moisés está dizendo que esta geração má e difícil teriam pessoas que se comportariam ou que se comportam de igual modo a esses dois personagens, e de modo porque Jane e Jambre resistiram a Moisés, ele vai dizer que de igual modo as pessoas dessa geração difícil também vão resistir à palavra de Deus. As pessoas vão criar subterfúgios para dizer: nós não precisamos da Bíblia. Nós não precisamos nos congregar numa igreja. Nós não precisamos ir a um lugar para ouvir sermão de 40 minutos, 50 minutos, ou termos uma instituição igreja para criar normas para a nossa vida. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é simplesmente ter uma fé, crer em alguma coisa, sermos bons. Isso nos basta para então sermos salvos. Porque, no final das contas, todos nós somos filhos de Deus. Não é este o argumento que nós ouvimos nessa geração déspota? Uma geração que não quer saber dos princípios escriturísticos. Pois assim foi também com esses dois magos. Eles vieram se opor a Moisés para dizer para Faraó e para todos os plebeus que estavam ali naquele cenário, para mostrar que Moisés estava querendo enganar Faraó.
dizendo que havia um Deus todo-poderoso que estava pedindo para o povo sair daquela terra. Os magos estavam querendo dizer para Faraó que Moisés estava mentindo, não existia um Deus libertador. Meus amados, a bem da verdade é que os argumentos humanos querem desqualificar a palavra de Deus. Desqualificar os homens que Deus levantou para pregar a sua palavra. Os tempos difíceis serão marcados por esse tipo de comportamento, onde a própria sociedade vai se opor à verdade a tal ponto de ir ao extremo, de matar, de aprisionar, como foi na história do cristianismo. Quantos crentes não foram presos? Pastores, missionários, pregadores, expositores da palavra de Deus foram presos, decapitados, dilacerados, de alguma forma perseguidos, para não pregar a palavra de Deus. Vivemos numa sociedade onde as suas ideologias é sempre para desqualificar a pregação bíblica. E é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, quando ele diz: também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompido na mente, repróbrio quanto à fé. A palavra repróbrio, de reprovarem a fé, tanto a fé escrita como palavra de Deus, verdade de Deus, como a fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa geração má, ela quer tirar o protagonismo de Deus como Criador de todas as coisas, com as ideias do criacionismo, no sentido de que tudo se evoluiu, e também querem tirar o protagonismo da pessoa de Jesus Cristo, como sendo aquele que morreu por os nossos pecados. Querendo dizer, então, que nós não precisamos nos converter a nenhuma doutrina, porque, de fato, como eu falei ainda há pouco, todos nós já somos filhos de Deus. Mas não é verdade. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8, a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. É importante nós entendermos que, enquanto nós não nos convertemos, nós somos criatura. Criatura é um povo criado, mas não regenerado. Mas quando nós cremos em Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Os filhos de Deus são criaturas regeneradas. Meus amados, tempos difíceis, de fato. São tantas as similaridades das pregações que nós ficamos até confusos. Como vamos crer ou em que vamos crer? Claro que a ideologia é sempre se opor à palavra de Deus. Então, Paulo continua dizendo: são homens de todo corrompido na mente, repróbrio quanto à fé. No versículo 9, ele diz: eles, todavia, não irão avante. Uma coisa interessante e importante de nós aqui salientarmos é que todo ensinamento díspare a palavra, todo pseudo-evangelho não vai resistir até o fim. A mentira, a pregação díspare, ela tem um tempo, mas depois ela vai se acabar. Ela não é sustentada, ela não é firme. Então, Paulo diz isso: não vai avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Ou seja, amados e queridos, quando nós paramos, essa insensatez, a palavra grega anoia, quando nós paramos para fazer uma elucubração, meditação, nós vamos começar a entender que essas filosofias dos gnósticos, essas pregações díspare à palavra, elas não têm fundamento. Elas estão linkadas a fatores que não são sustentados pela verdade. Então não vai adiante. Não vai adiante. O objetivo de uma falácia pregatícia
É simplesmente para trazer uma balbúrdia na fé das pessoas. E os tempos difíceis são perito nisto, de confundir a mente das pessoas com as suas ideologias. Por isto, Paulo escreve a Timóteo dizendo que as suas insensatez não vai adiante, não são claras, como também aconteceu com aqueles. Quem são aqueles que ele diz? Jane e Jambres. Ou seja, quando os egípcios pararam para ver, notaram que a vara de Arão, que estava ali, que se transformou numa cobra, mordeu, engoliu, matou a cobra que os magos tinham feito. Quando nós observamos as pragas do livro de Êxodo, nós vamos ver que as pragas que vieram foi sempre confrontando um dos deuses egípcio, para deixar bem evidente que o poderio de Deus, que a graça de Deus é protuberante contra as narrativas lubrigativas dos magos. Meu amado e querido, observe as Escrituras, examinai as Escrituras, contrapondo, analisando com a verdade de Deus. Nesses tempos difíceis, é importante que você, como foi os bereanos, venha examinar as Escrituras, para que tenhamos uma fé mais incólume, mais firmada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos em tempos difíceis, desafiadores, aonde somente aqueles que são prudentes, criteriosos, cautelosos com as Escrituras, podem fundamentar a sua fé no Cristo ressurreto. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que lhe dê, a palavra do Senhor lhe dê sempre, meu amado, uma disposição para examinar as Escrituras. Até a próxima meditação, querendo nosso Deus.